Olá, gente querida, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. E nós sempre temos o prazer de trazer convidados especiais que vão agregar muito valor à sua vida, porque são experiências, são pessoas que trazem um conhecimento e certamente hoje não vai ser diferente. Porque hoje, gente, já estava marcado esse podcast há mais de mês. Só que Deus, ele conhece todas as coisas. Eu estou recebendo aqui o Rodrigo, que é um super guia, que já guiou as nossas caravanas, e ele estava aqui no Brasil para divulgar o trabalho e tudo, quando aconteceu aquele ataque do Irã, que foi uma coisa terrível e até mesmo inédito, e depois nós vamos falar sobre isso. Então hoje você fique aqui, chame todo mundo e compartilhe, gente, porque nós vamos comentar sobre o que está acontecendo agora. Qual é o futuro de Israel, se está havendo riscos de nós termos uma guerra regional mais importante que possa evoluir para uma guerra mundial. Então, Rodrigo, prazer ter você aqui, viu? Espero que você possa abrir o coração e falar tudo que a gente não sabe, Com certeza. porque o povo está querendo saber. Com certeza. É um grande, grande prazer, de verdade. Uma honra para mim estar participando aqui desse podcast que eu já acompanho enquanto ouvinte, enquanto espectador, já tenho tempo. Então, de verdade, estou muito feliz de estar aqui, principalmente num tempo como esse, em que a gente entende a necessidade dessa aliança estratégica entre a comunidade cristã do Brasil, das nações, e a nação de Israel. Eu estou aqui já no Brasil há 20 e tantos dias, fortalecendo essa aliança, construindo pontes entre o Brasil e Israel, que eu acredito de verdade que o relacionamento que a gente tem, né, que as nossas nações têm, é muito mais profundo, muito mais enraizado do que qualquer coisa que esteja acontecendo na superfície, aí, até no governo e tudo mais. Está além da política. É além da política, é algo que está plantado no coração do brasileiro e no coração do povo de Israel também. Então, estou feliz demais de estar aqui contigo. Amém. Começa se apresentando, obviamente certo. Brasileiro, né? Sim. É um judeu brasileiro. Onde que você está morando hoje? Certo. Fala um pouco da sua família, casado, quantos filhos. Beleza. Se apresenta para o povo que está aqui. Beleza. Então, o meu nome é Rodrigo, né? Para me apresentar para vocês, eu nasci em Blumenau, Santa Catarina, cara, sou catarinense, mas eu imigrei para Israel, eu moro lá. Esse ano acho que vai fazer 16 anos. Sou casado, graças a Deus, com uma esposa maravilhosa que se chama Alina, que nasceu na Ucrânia e migrou com os pais para Israel quando ela tinha 3 meses de idade, então viveu a vida inteira dela lá. E nós temos 2 filhos juntos, nossos 2 filhos nasceram lá em Israel. Meu filhinho de 5 anos chama Stav, que significa outono em português. E a minha filhinha de 1 ano e meio chama Libi, e o nome dela significa meu coração. E a gente está muito... Lev coração. Exato. Libi, Lev, Sheli, Libi é Libi, meu coração. A gente, assim, é absolutamente apaixonado pela terra de Israel. Inclusive, nós estávamos morando, eu e minha esposa, a gente estava morando no Brasil por um períodozinho, porque ela sempre amou o Brasil. Ela fala português? Ela fala português, ela inclusive guia em português também lá. Uau, que legal. Isso. Fala português, aprendeu, ela era apaixonada pelo Brasil antes de se apaixonar por mim, assim, sempre gostou muito da cultura do Brasil. Então, depois de casar, a gente passou uns aninhos morando aqui no Brasil, porque ela tinha muita vontade de conhecer. E decidimos mudar de volta para Israel no dia que ela me contou que estava grávida do nosso primeiro filho. Então a gente passou acho que uns 2 anos e meio, quase 3 anos morando aqui. E daí, quando ela falou, tô grávida, fez na minha cabeça, no meu coração. Eu falei, cara, meu filho precisa nascer lá, não aqui. Então a gente organizou toda a nossa vida. Nasceu no hospital em Poria, do ladinho do Mar da Galileia. E a gente mora em uma cidadezinha que fica talvez a 5 minutos de Nazaré, bem no coração da Galileia, uma cidadezinha que se chama Nofa Galil, uma cidade maravilhosa aí de uns, talvez 30 mil habitantes, uma cidade que para Israel é de porte médio, né? Para nós aqui no Brasil seria uma cidade muito pequenininha, mas para lá é uma cidade de porte médio, muito, muito boa de se viver. A gente, mais ou menos 50% da cidade são árabes cristãos, árabes muçulmanos, outros 50% são judeus.
os nossos vizinhos são judeus, são muçulmanos, são cristãos. Vocês convivem juntos? Nós convivemos juntos, faz churrasco um na casa do outro, a gente é amigo, todo mundo vai no mesmo cinema, no mesmo shopping, no mesmo supermercado, e a gente convive muito, muito bem, é muito legal. Você vê na minha varanda uma bandeira de Israel e na varanda do meu vizinho árabe muçulmano uma bandeira de Israel, porque apesar de todos os pesares, as pessoas têm orgulho de fazer parte de uma nação democrática, de uma nação onde os direitos das minorias religiosas e étnicas são respeitados, como Israel. Então, é um lugar incrível. A Galileia é o meu lugar preferido de Israel. Me sinto muito, muito honrado de poder construir minha casa lá. Olha, para quem nunca foi a Israel, certo. A ideia que tem é que judeus e muçulmanos não podem conviver, né? Porque toda essa guerra religiosa aí acaba virando uma guerra étnica também. E quando você vai a Israel, eu vou desde 94, quer dizer, já perdi a conta das vezes que eu fui, eu percebi que o povo convive junto. Inclusive, na grande maioria das vezes, você tem um guia judeu, mas você tem um motorista que é muçulmano. Sim. E a gente percebe que existe essa relação. E o que se dá isso? Porque parece que Israel é um microcosmos, né? Com certeza. Porque dentro de Israel você tem cristãos, você tem os armênios cristãos, você tem os muçulmanos, você tem os judeus e tem os seculares, né? Inclusive é interessante porque a gente tem várias comunidades que são, por falta de uma palavra melhor em português, eu vou dizer seitas islâmicas, vertentes islâmicas, que são perseguidas em outros países muçulmanos e vivem livremente no nosso meio. E tem os drusos também. Tem os drusos, tem os barrais, tem toda uma tem a vertente mais do sufismo, os armeditas, vertentes que não podem conviver livremente em outros países muçulmanos. Em Israel vivem livremente, são parte da nossa sociedade, estão em todos os níveis aí da nossa sociedade, seja juízes, médicos, no parlamento de Israel e tudo mais. O parlamento de Israel tem todas as cadeiras, tem todas essas pessoas. Todas essas pessoas, sim. O que Israel representa é uma coisa muito forte, porque eu vou usar o exemplo do turismo. Tá. Porque para mim o exemplo do turismo é um mundo que eu conheço muito bem. E como você falou agora, é um exemplo que os brasileiros que vão para lá encontram ele com facilidade, né? Então, eu sou judeu, sou um guia, e toda semana estou com um grupo diferente que está nos visitando lá, e a minha equipe, o meu parceiro de trabalho durante a semana inteira, geralmente é um motorista árabe. E a gente passa... Cara, inúmeras horas juntos. Maior parte do tempo você parte do tempo a gente está junto com o nosso parceiro árabe. E às vezes também é o contrário. Às vezes o motorista é judeu e o guia é árabe. Também acontece. Tá? E a gente tem que trabalhar junto. E o que eu descobri é que quando a gente está vivendo num país onde a democracia é valorizada, onde o mercado é incentivado, os nossos laços, eles se estabelecem, em primeiro lugar, eu sei que parece estranho dizer isso, mas por interesse econômico. Porque se a gente trabalhar bem junto, os dois vão sair ganhando, vão conseguir sustentar a sua família, vão conseguir sustentar a sua casa. E depois de fazer isso 1, 2, 3, 4, 5 vezes com a mesma pessoa, a gente cria laços de amizade profundos mesmo. Eu tenho parceiros, colegas que trabalham comigo há anos já, que eu considero são meus irmãos, que a gente se preocupa um com o outro, visita eu observo, uma casa por exemplo, do outro. na hora que você para comer nos restaurantes, os guias ficam comendo junto com os motoristas. Com certeza. E aí você vê a conversa, estão dando risada. Exatamente. Quer dizer, é uma coisa... E não tem aquela coisa do pensamento, eu sou judeu, ele é muçulmano, nem na minha mente e nem na mente do outro. A gente está lá sentado na mesma mesa, comendo a mesma comida, conversando junto, rindo junto, reclamando junto, às vezes, de quando está estressado, quando está cansado. Enfim, isso é verdadeiro, inclusive para além das linhas de Israel. Porque um exemplo que eu gosto de dar é que eu tenho, por exemplo, vários relacionamentos importantes, de amigos mesmo, dentro da Palestina.
E esses relacionamentos também foram formados através... Você fala Palestina, você está falando de Gaza ou Cisjordânia? Não, em Gaza já desde 2005, nenhum israelense consegue entrar. Eu nunca visitei Gaza, impossível de estar lá dentro. Mas da Cisjordânia, de cidades como Belém, como Jericó, que são cidades... Ramallah, exato. São cidades que estão numa proximidade, né? São muito próximas, Hebron, muito próximas do território de Israel, mas que estão debaixo do controle da autoridade palestina, que a população que vive lá é palestina, inclusive se identifica politicamente com o governo palestino, obviamente. Mas é muito interessante que desde o dia 7 de outubro, tem amigo meu de dentro desses territórios palestinos que me liga. Rodrigo, como é que você tá? Como é que tá a família? Tá todo mundo bem? Eu ligo para eles. E aí, meu irmão, como é que você tá? Família tá bem? Vocês estão seguros? Tá tudo certo? Vocês estão precisando de alguma coisa? E esse relacionamento de preocupação é mútuo. Por quê? Porque tanto eu quanto eles, a gente já comprovou pela experiência de que se nós tivermos um relacionamento pacífico, os dois lados ganham. Porque... Então, quando eu entro com um ônibus de turismo para dentro de Jericó e a gente vai na loja lá do amigo palestino, os palestinos se beneficiam disso. Lógico. Óbvio. Né? Então, eles ganham com um relacionamento pacífico conosco. E nós ganhamos com um relacionamento pacífico com ele. O que as pessoas precisam entender é que essas forças de guerra, de destruição, de inimizade, essa força do radicalismo islâmico que está se levantando e que é o que entrou para atacar Israel no dia 7 de outubro, eles não têm nenhum interesse com o bem ou com a prosperidade do povo palestino. Então vamos aproveitar e já entrar nessa questão de 7 de outubro. Porque Israel sempre se defende, tem uma das melhores defesas do mundo. Na área, a defesa antiaérea, você tem o Domo de Ferro, depois você tem outro que é a estilingue de Davi, Isso. E depois você tem o Arrow, né, que é a flecha. Exato. Para mísseis de diferentes ranges, né, diferentes distâncias. Exato. Ou seja, por exemplo, o Arrow, que é aqueles que é para 300 quilômetros, significa que quando sai um míssil, Israel detecta muito antes de chegar no território. Exato, e consegue estourar, às vezes, até antes do míssil voltar para a atmosfera, depende da Agora, situação. pela primeira vez, eu acredito, Israel já foi invadido em diversas guerras e tal, né? Mas desde, vamos dizer assim, das intifadas, Israel não teve uma invasão, principalmente por parte de Gaza, né? Porque Gaza é posterior a isso, onde as pessoas ficaram tão estupefatas com aquilo tudo. Certo. Né? Porque invadiram, primeiro que lançaram mísseis, acho que mais de 5 mil, né? No primeiro dia. Os paragliders, como é que chama? Que eles vieram por ar também. Paraquedistas pelo mar. Sim. E também por terra, né? Com caminhonetes, motos, invadindo com terroristas. Foi uma coisa assim, extraordinária, e até hoje tem uns 150 reféns lá. Mas tudo isso, porque talvez tenha gente aqui que não tenha noção do que aconteceu, a minha pergunta é, com a inteligência de Israel, que é uma das melhores do mundo, como Israel não previu isso? Eu sou guia de turismo, você sabe, né? Então, eu vou tentar responder essa pergunta usando um exemplo histórico, porque eu acho que a gente aprende demais olhando para o passado, olhando para a nossa história. Talvez um dos momentos mais dramáticos da história do povo judeu foi a destruição de Jerusalém, lá no ano 70, pelo Império Romano, a destruição do templo, o começo daquela diáspora de quase 2.000 anos, que daí a gente viu o retorno do povo judeu para Israel aí em 1948. Mas se eu pergunto para um cristão no Brasil, para alguém que talvez não tenha conhecimento da cultura judaica, quem que destruiu o templo em Jerusalém? Quem que fez isso? As pessoas respondem muito facilmente, foi o Império Romano. Foi Tito, né? Ok, né? Ok, foi tipo assim, a culpa é do exército invasor, que entrou, invadiu e destruiu tudo. Mas a tradição judaica diz uma coisa muito interessante. Os sábios dizem que o que destruiu Jerusalém, na verdade, foi o ódio gratuito entre os irmãos. Que o povo de Israel, durante aquele momento,
estava extremamente dividido, extremamente fragmentado dentro da sociedade. E, na verdade, Roma fez um cerco em volta de Jerusalém de mais ou menos 3 meses. As tensões escalaram. E só vieram por conta da revolta dos Só Zelotes. vieram por conta da revolta dos Zelotes. Que durou 5 anos. Exato. E aí, de repente, aquela terra pequenininha, que não tinha tanta importância, se passou tornou a ter. uma... Exato. Então, 3 meses de cerco, a pressão interna do país, da nação na época, ficou tão grande que rompeu uma guerra civil no meio do povo, entre 2 facções do povo. Roma teve que só entrar e fazer assim, né? Porque estava tudo em ruínas já. Então, óbvio que a maldade, aquela coisa toda, era do Império Romano, que veio, que destruíram o templo, não deixaram pedra sobre pedra. Tudo isso é verdadeiro. Mas eu acho muito interessante que a tradição judaica saiba fazer um meia-culpa. E dizer, não adianta, se a gente não tratar dos problemas internos, a gente não vai conseguir resolver os problemas externos. Eu não tenho nenhuma influência sobre o Império Romano, eu tenho influência sobre quem eu sou. Então, como que Israel conseguiu deixar toda a movimentação necessária para organizar um ataque em massa, como foi o ataque do dia 7 de outubro? Como que isso tudo passou desapercebido? A única resposta que me faz sentido é porque nós estávamos distraídos com a nossa divisão interna. A gente estava vivendo já um processo de alguns anos de instabilidade política, de eleição atrás de eleição, do povo muito, muito polarizado, muito dividido, o povo na rua protestando contra o governo e por razões legítimas e tudo mais, mas a guerra interna por ideologias, dentro de Israel, por saber para que lado puxar a nação, tomou completamente a atenção da nossa liderança. E a nossa liderança só estava preocupada em olhar para essa situação política interna no país. Subestimou. E aí subestimou o Hamas. A ponto de achar que eles não iam ter como. Não, o Hamas é fraco, eles não vão conseguir, eles estão tentando pôr comida na mesa para sobreviver, enquanto a gente estiver permitindo que entre trabalhador palestino para sustentar Gaza, para levar dinheiro de volta, porque 26 mil operários cruzavam a fronteira de Gaza para dentro de Israel todo dia. De Gaza. Porque da Cisjordânia, da Cisjordânia quase 200 mil, né? Mas pelo menos 30 mil operários todo dia saíam de Gaza e vinham trabalhar nos mesmos kibbutz que foram completamente aniquilados pelo Hamas no dia. Ou seja, eles já conheciam todo o mapa, né? Todo o mapa. Quando os terroristas do Hamas cruzaram a fronteira, eles sabiam exatamente onde é que ficavam os postos de guarda, os depósitos de arma, aonde que ficavam as escolas, sabiam tudo e tinham tudo mapeado, tudo pronto para atacar. Então Israel estava distraída com líderes tentando ou se manter no poder ou derrubar o outro do poder, e ao invés de Israel estar unida, preocupada em se defender dos seus inimigos, ela estava dividida, preocupada em um lado atacar o outro, e isso foi o que nos pegou de surpresa. E, na verdade, o espírito de unidade que tomou conta da nação depois do dia 7 de outubro foi um dos grandes milagres que eu vi nesses 6 meses de guerra. Uma nação que estava muito fragmentada, muito dividida, de repente se lembrou. Infelizmente, às vezes a gente precisa da tragédia para lembrar que aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa, e que no final das contas a gente precisa ser um povo caminhando em prol de um bem comum, independente das nossas diferenças e desavenças, e isso tudo é normal e é natural numa democracia. Então a resposta de como é que pode que aconteceu o 7 de outubro é porque a gente estava distraído, se degladiando mutuamente, ao invés de estar preocupado com a segurança contra os nossos inimigos de verdade. Essa situação que você colocou é muito interessante, né? Porque Israel, por ser uma nação democrática, você tem os progressistas com Sim. tudo que vem junto, né? Com certeza. Israel é uma nação que permite todas as marchas, todas as cores, todas as bandeiras. Com certeza. E as pessoas têm muita liberdade, né? Existem até áreas, por exemplo, Tel Aviv é uma cidade super progressista. Com certeza. Aí você vai mais para o sul, Jerusalém já é mais religiosa, mais tradicional. E nesse momento eles estavam divididos, mas de repente eles perceberam que eles eram todos judeus. Exato. E que aí eles tinham que se unir por conta de um inimigo muito maior e real.
Exato. Na real, verdade, né? uma das coisas assim que mais comoveu a população de Israel foi ouvir o relato dos nossos soldados em Gaza nos defendendo. E eu sei que na mídia as pessoas ouvem muito, né? Estão chamando Israel de genocida e todas essas coisas ridículas e absurdas e infundadas que estão sendo ditas. Os soldados que estão em Gaza estão lutando pela liberação dos reféns, estão lutando pelo extermínio do terrorismo que ameaça não só a população israelense, mas também os civis de Gaza, que não têm liberdade nenhuma para viver sua própria vida. E o que mais comoveu a população de Israel foi ouvir várias vezes o gemido, o clamor dos soldados na frente de batalha, dizendo para nós, gente, aqui eu sou secular, aquele ali é judeu ortodoxo, aquele outro lá é daquele outro movimento, esse ali é muçulmano, esse ali é árabe cristão, e nós estamos aqui todos juntos, lutando pelo bem comum. Nós somos irmãos aqui, irmãos, brothers in arms. Irmãos, né? em armas. Irmãos, né? em armas, irmãos de sangue ali, derramando sangue, literalmente, perdendo a vida, sacrificando a vida. E muitas vezes orando juntos, né? Orando junto. Cara, coisa linda você ver um judeu fazendo suas orações matinais do lado de um muçulmano fazendo suas orações matinais. E isso é o que Israel representa, e isso é uma ideia ameaçadora para quem só fala de tolerância, só tem um discurso de pluralismo e de aceitação e bababá, mas no final está tentando roubar a liberdade de uma nação. Você tocou num assunto aqui que eu queria perguntar. Israel é a única nação democrática no Oriente Médio. Certo. Todas as demais são nações totalitárias, são nações em que as pessoas não têm liberdade. Exato. E ainda que algumas sejam nações ricas e tudo, mas tem príncipes, tem reis. Certo. Quer dizer, Israel é a única nação que tem tudo isso. Exato. A que você acha que se deve o fato de que o mundo progressista, principalmente no Ocidente, fica ao lado daqueles que vão contra tudo que eles defendem? Então, eu vou dizer, por exemplo, em Israel, eles permitem todos os movimentos feministas, movimentos LGBTQIA+, permitem a pluralidade também de cores ideológicas. Certo. E quem vai para lá, por exemplo, se vai para Israel, você tem marcha gay, Sim. que é uma das maiores do mundo. Sim, sim. E como é que você responde, por exemplo, o fato de que no 7 de outubro aconteceu aquela invasão terrível, pessoas foram sequestradas, passaram por todo tipo de vilipêndio, a gente não pode nem usar aqui, porque hoje no YouTube, se eu usar algumas palavras, bloqueio. Mas o mundo sabe o que aconteceu. E aí, imediatamente, esses progressistas vão para as ruas para defender os palestinos, que vão contra o que eles pregam. Essa é uma das grandes incongruências da nossa era moderna. E eu diria que o dia 7 de outubro e o aftermath, né, o depois do dia 7 de outubro, causou um abalo estrutural no pensamento político de muita gente em Israel. Principalmente muita gente que tem uma agenda mais progressista. Porque eles ficaram ofendidos de ver o que aconteceu no mundo? Eu acho que eles ficaram chocados com decepcionados com enxergar o que eles acreditavam genuinamente que era um povo que se preocupava com o bem-estar dos oprimidos, das mulheres, de todas as causas que são consideradas minoritárias, né? E de repente você vê essas mesmas pessoas que levantam as bandeiras das causas das minorias cantando pelo extermínio de Israel, se recusando a acusar a violência sexual, por exemplo, contra as mulheres judias. Todos os movimentos feministas pelo mundo demoraram horrores e vários deles ainda se recusam, dizendo não, o que aconteceu, em primeiro lugar, não aconteceu. Muita gente negando os casos de violência sexual. Não, mas tem vídeo, cara. Os próprios terroristas do Hamas faziam live do Facebook das pessoas enquanto elas estavam sendo violentadas. Tem
evidências astronômicas, até depois de amanhã tem prova, e tem gente ainda dizendo que não aconteceu, que é fake news, que é montagem, que é sei lá o quê, ou pior, dizendo que esses atos horríveis que foram cometidos contra o povo judeu foram atos de resistência, atos justificados. Então, uma das grandes coisas que aconteceu na nossa sociedade interna foi a desilusão com os movimentos progressistas ao redor do mundo. Acho que o povo de Israel, que em sua grande maioria é conservador, mas que tem uma população muito expressiva progressista, e os dois são respeitados porque é uma nação democrática, a parte progressista da nação se desiludiu completamente com os movimentos progressistas pelo mundo, porque a gente está vendo que, na verdade, esses movimentos não têm nenhuma fundamentação ideológica. Tudo que eles querem, eles não estão preocupados realmente com o bem-estar do oprimido. Eles estão preocupados com avançar uma agenda política destruindo quem é conservador. Quem é conservador. Porque, no fundo, eles querem o poder. Exato, exato. Não tem nada a ver com a causa do oprimido. Tem a ver com uma manipulação para chegar ao poder. E essa incongruência... E eles usam discursos progressistas. Por quê? Porque as pessoas que fazem parte, né, os indivíduos que querem liberdade, que querem ser respeitados e tal, eles olham para os conservadores e falam, eles não nos amam, eles não nos aceitam. Então vamos do outro lado. Só que o outro lado diz que aceita, mas na verdade não aceita. Só aceita aquilo que é exatamente igual a eles. Essa é a verdade. Passei aqui 20 dias no Brasil e dentro desse período visitei várias igrejas, várias comunidades que estavam abertas para ouvir a respeito de Israel. E o que eu compartilhei com eles foi justamente os paralelos entre a história do livro de Esther e o que nós estamos vivendo agora. A história do livro de Esther, o feriado de Purim, que nós celebramos poucos dias antes de eu chegar aqui no Brasil, faz aí mais ou menos um mês. Na época do carnaval, mais ou menos. Faz aí mais ou menos um mês, enfim. Para quem não conhece a história, acredito que a maioria de vocês conheça, mas Amã, o perverso, na Pérsia, né, que era aí um grande império gigantesco, onde haviam muitos judeus e também muitos outros povos, muitas outras culturas, muitas outras religiões. Amã decide fazer um decreto contra o povo judeu, então ele vai para o rei Assuero, provavelmente Xerxes, né, rei da Pérsia, chega lá e a acusação que ele faz contra o povo judeu é dizer assim, espalhado entre os povos tem um povo que não anda segundo, que tem as suas próprias leis, tem os seus próprios costumes, e não convém ao rei tolerá-los. E isso é uma expressão muito, muito interessante, porque o Império Persa era um império extremamente plural, extremamente sincretista. Pesquisadores afirmam que talvez 50% do mundo conhecido estava encapsulado ali dentro da cultura persa, do Império Persa. Então, eles tinham... Tudo valia, todos os deuses valiam, todas as culturas valiam, todos os jeitos de vida valiam, todos os estilos de vida valiam, mas tinha um povo que não andava no meio daquela coisa toda. A tradição, a cultura do povo judeu era a única que não podia ser tolerada. E eu acho que isso tem um paralelo muito forte com essa onda do falso progressismo que a gente está vendo. Pluralismo, né? Do falso pluralismo. Quer dizer, todo mundo é aceito, todo mundo é bem-vindo, todo mundo é... Num primeiro momento... Tudo vale, é tão bonito, é um discurso de todo mundo é igual, é tão mas esse ali... Isso aqui nós não deixamos. A gente não tolera, e é uma palavra interessante, a palavra tolerar. Então, em nome da tolerância... Tem um povo que você não tolera. E isso é tão interessante porque, historicamente falando... o império que antecedeu os persas eram os babilônios. Exato. E os babilônios, eles não toleravam outras religiões. Exato. Eles queriam aculturar os povos. Quando eles, por exemplo, invadiram Jerusalém em 586, destruíram o templo e levou toda a população... Antes disso, eles tinham levado em 605 a.C., ou seja, estamos falando de 19 anos antes, eles levaram Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego, que são os nomes lá do livro de Daniel, para prepará-los durante 3 anos com a cultura babilônica, porque quando chegasse o povo, eles precisavam de alguém que fosse a interface entre
o povo judeu e o Império Babilônico. Isso. E, de fato, os babilônicos eles não tinham nada de democracia, né? E não tinha nem leis que o Nabucodonosor não pudesse quebrar ou estabelecer. Sim. Já o Império Persa, não. Sim. No Império Persa, quando havia um decreto feito pelo rei, nem ele podia quebrar. Sim. Tanto é que quando o Assuero ele fica sabendo, descobre o que o Amã fez, ele não podia quebrar. Exato. E já tinha uma data para acabar com os judeus. Então ele criou um subterfúgio e falou, não, então nós vamos treinar vocês para vocês se defenderem. Exato. E olha que interessante, porque a primeira vez, historicamente, a primeira vez que surge esse nome da identidade judaica, primeira pessoa que é um benjamita, da tribo de Benjamim, mas é identificado como um judeu, ou seja, que esse nome judeu cruzou agora a fronteira só da tribo de Judá, mas ele encapsula todo o povo de Israel, é Mordecai, o judeu, que é benjamita, filho de Simei, filho de Quis, o judeu. É porque, na verdade, quando houve a divisão das tribos, Judá ficou com Benjamim. Exato. Não é? Mas o que eu estava querendo dizer é o seguinte, então, de fato... quando Ciro vem, né, no ano 539, invade, né, a Babilônia, a Bíblia conta, né, do Belsazar, que estava fazendo um banquete com os utensílios do templo, e ele é destruído, né, num dia, como o profeta Isaías havia profetizado, ele se torna alguém que Deus chama Ciro de meu pastor. Sim. Mais de 150 anos dele existir. Sim. Então... ele fica impressionado. E a história diz que, quando ele chega, Daniel fala, olha, nós estávamos esperando. Uhum. Porque na mesma noite que Daniel interpretou as escrituras, né, do Mene, Mene, Tekel, o Parsim, né, foste pesado na balança, foste achado em falta, hoje o teu reino sai da tua mão, ele ficou encantado que o nome dele tivesse lá, porque ele cria em muitos deuses. Sim. Entendeu? Ele não tinha problema em acreditar que houvesse outros deuses. Exato, maravilha. E aí ele foi o cara que falou, não, vocês vão ser liberados para voltar. E ele não só liberou o povo judeu, mas ele financiou. Ele deu cartas para que o povo judeu pudesse passar pelas províncias. E, de fato, os persas, eles só preocupavam com uma coisa, olha, vocês são minhas províncias, vocês pagam impostos, mas vocês adorem quem você quiser. Sim. Então, esse aspecto democrático, entre aspas, que não era uma democracia, mas era o mais próximo que se tinha naquela época. É uma alegoria, né? Permitiu que o povo voltasse. Mas muitos anos na frente, vem o amalequita, Amã, que você vê como Deus quando Deus manda Saul matar o rei, né, o rei amalequita, Saul não mata, o Samuel mata, mas ele não matou os filhos. Sim. E o Amã era descendente. Descendente de Agag, exatamente. De Agag, né? Ele era o agagita, né? Exato. E o que aconteceu? A partir desse momento, a tolerância para todo mundo, mas como ele tinha ódio pelos judeus, ele falou, esse povo você não pode tolerar. Exato. E muitas vezes, eu nunca tinha ouvido essa analogia, mas eu achei perfeita, porque hoje nós vivemos uma sociedade que trouxe muitas melhorias, porque a sociedade conservadora no passado era machista, certo, né? Em nome do conservadorismo fazia muita coisa que não devia. Com certeza. E eu sempre digo, olha, democracia pode não ser perfeita, mas é o mais próximo do que pode haver do que é bom. Porque quando você não tem democracia, é aquela coisa, hoje estão fazendo contra os meus inimigos, amanhã é contra mim. Exato. E hoje está acontecendo isso, porque muita perseguição tem acontecido, tem havido contra os conservadores. Exato. Em nome da tolerância. E os conservadores, por quê? Porque nós defendemos a visão judaico-cristã. Exato. E aí Israel representa isso que eles querem se livrar. Exato. E olha só, uns outros detalhes aqui que para mim são super interessantes em relação a isso, né? O que o senhor comentou de Amã ser o amalequita, agagita, descendente lá do rei Agag, é muito interessante que Mordecai, que é a força que se opõe a Amã, né?
a descendência dele também está muito bem descrita lá no livro de Esther, e ele é filho de Simei, filho de sei lá quem, filho de Quis. Quis era pai do rei Saul, então é a mesma, a mesma genealogia, né? A mesma coisa. Ele era benjamita, e a tradição judaica diz uma coisa super interessante a respeito de Benjamim, porque lá em Gênesis 33, quando Jacó passa pelo Vale de Jaboque, vai encontrar com Esaú. Então, olha a figura que nós temos aqui, né? O filho da promessa, que saiu da terra do seu pai, foi lá, viveu com Labão, estava longe, no exílio. 20 anos. 20 anos. Aí Deus chama ele de volta para a terra, onde ele tem que estar. Mas no caminho de voltar para a terra onde ele tem que estar, tem Esaú, tem um irmão que ficou lá na terra. Ele fugiu por causa de Esaú, porque ele tinha traído Esaú, e quando ele volta, ele sabia que tinha voltado, mas estava pelando de medo. Exato, e ele tem tanto medo daquele confronto com o irmão que ficou na terra, que ele passa os filhos antes dele. Não, primeiro ele passa no Vale de Jaboque. Os escravos, não, os servos, depois as concubinas, coisas assim, e por último... Todo mundo vai antes dele, né? Mas a tradição judaica diz uma coisa interessante, que de todos os filhos de Jacó, um não se prostrou diante de Esaú. Benjamim. Uau! Que não estava vivo ainda. Isso eu não conhecia. Então, o espírito de Benjamim... ele não tinha nascido. Não tinha nascido. Então, Benjamim representa a recusa de se prostrar diante do medo, diante da ameaça de Esaú. E Mordecai, o benjamita, se recusou a se prostrar diante de Amã. Então, para mim, isso é a posição do livro de Esther, da história de Esther, é depois do começo do retorno, do exílio, né? Eles já tinham voltado com Zorobabel, Esther ainda estava lá no exílio, mas antes da chegada de Esdras, antes da restauração espiritual, antes de Esdras e Neemias lerem a lei na praça com todo o povo, do povo refazer sua aliança com Deus e tal. Então é no meio da história, uns 60, 70 anos depois do começo da história. É muito parecido com o que nós estamos vivendo agora. E a identidade... Inclusive porque quem defendeu o povo foi Deus. E é interessante porque o livro de Esther é acho que é o único livro da Bíblia que não tem um nome de Deus. Mas você vê o tempo inteiro Deus por detrás das entranhas fazendo as coisas acontecerem. Né? Exato. E não é que não houvesse espiritualidade, porque quando Esther vai lá para falar com o rei... Ela manda jejuar. E orar 3 dias. Exato. Então, veja, está implícito que Deus tem que estar interagindo com aquilo. Certeza, né? Com certeza. Aí, olha só... O fato de, a primeira vez historicamente, que o povo judeu é identificado como povo, ser no livro de Esther, é tão interessante porque a identidade judaica, ela nasce no contexto da defesa da sua própria existência, no contexto daquela história, é uma loucura, né? E a vitória do livro de Esther, da festa de Purim, que a gente celebra todo ano ainda hoje, não foi Deus fazer chover meteoro e matar todos os inimigos de Israel. Foi conceder ao povo o direito de se defender. E olha o que está em jogo agora. Qual que é a batalha que nós estamos na mídia e das pessoas acusando Israel do que elas estão acusando? Justamente tem a ver com o direito de se defender, com o direito de defesa, com o direito de resposta. E o que eu sinto assim que eu vim com um encargo mesmo, para conversar com os cristãos do Brasil, com o povo de bem do Brasil, que não são só cristãos, tem muita gente de bem que não é cristã. Mas é aquela palavra de Mordecai para Esther. De dizer, você não pode pensar que só porque você está aí... guardada, porque depois vai ser você. Que esse negócio não tem nada a ver contigo. Porque Deus vai trazer o livramento dele para o povo dele de algum outro lugar, mas tu e a casa do teu pai vão perecer. E essa é a verdade, que se o Brasil, se a igreja do Brasil... Se os cidadãos de bem do Brasil se omitir desse confronto, gente, esse confronto não tem nada a ver com o Estado palestino, tá? Não tem nada a ver com o direito do povo palestino de autodeterminação, não tem nada a ver... Isso é uma guerra pela democracia, é uma guerra pela liberdade de expressão, é uma guerra pela liberdade de movimento, é uma guerra pela liberdade de culto. Todas essas coisas é isso que está em jogo. E se o Brasil disser, mas isso é lá dos judeus, do povo de Israel, não tem nada a ver conosco... Deus vai fazer algum milagre. Deus, ele, como
Mordecai falou, olha, Deus vai fazer. Ele vai fazer, mas no final, quem vai colher as consequências da falta de liberdade, da falta de democracia, da falta de liberdade de expressão, da falta de liberdade de culto, vai ser o Brasil, vai ser os Estados Unidos, vai ser a Europa, e a gente já está vendo isso acontecer, né? Mas, para mim, as duas palavras mais importantes do livro de Esther são as palavras quem sabe. Quem sabe, Quem sabe? se Deus não te levantou para esta hora. Quem sabe, pastor, se o negócio que existe no coração do brasileiro de, às vezes, investir as economias de uma vida inteira para poder pisar na cidade de Jerusalém uma vez. Quem sabe essa história, cara, fico emocionado pensando nisso. Quem sabe essa história dos brasileiros irem para Israel com tanta frequência e gastarem, às vezes, dinheiro que não tem para ir lá. Quem sabe esse amor que a gente vê em tudo que é igreja espalhada por essa nação, bandeira de Israel, menoral, candelabro, os símbolos judaicos. Quem sabe isso que Deus fez não é por acaso. Quem sabe é para esse momento. Eu creio que dois aspectos, tanto daqui para lá como de lá para cá. Quando alguém vai para Israel, volta amando Israel e o povo judeu. Com certeza. Mas, por outro lado, em função de toda a perseguição que os judeus tiveram na história, por parte de cristãos que Sim. tinham uma visão obtusa, Lutero era antissemitista, Sim, Calvino era antissemitista. Então, ao longo da história, e mesmo com o Holocausto, Sim. os luteranos, que são a maioria de lá, eles achavam que o Hitler podia fazer aquilo. Claro. Tinha muita gente que não concordava, mas se calou. Exato, mas, exato. pô, afinal de contas, eles mataram Jesus, né? Sim, Então, sim. os judeus, eles olhavam para nós dizendo, olha, eles nos odeiam. Exato. Só que agora o que Deus está fazendo é que uma multidão de pessoas do mundo inteiro vão para Israel e agora é esse povo que está levantando a bandeira, dizendo, não, Exato. Israel tem o direito de existir. Exato. Então, eu creio que isso é um tempo de restauração Com certeza. entre irmãos. Com certeza. Porque com nós certeza. somos da mesma raiz, né? E foi justamente isso que aconteceu no livro de Esther, porque quando veio o decreto do rei, quando chegou o dia do decreto do rei, ficou claro para o povo judeu quais são seus amigos e quais são seus inimigos. Ficou claro, ficou desenhado. Porque o vizinho que pegou sua arma para vir matar minha família, agora, pô, a gente era vizinho, comia um na casa do outro, mas agora eu sei que ele é meu inimigo, que ele quer me deseja o matar. meu mal. E o outro vizinho, que eu até nem conversava com ele direito, mas ele pegou uma arma e veio me defender, agora eu sei, ele é meu amigo. Então tá havendo um realinhamento no pensamento do povo judeu. Eu acredito nisso de verdade. Tanto daqui para lá quanto de lá para cá. Da gente entender e dizer, opa, agora nós estamos entendendo quem são os nossos amigos verdadeiros. Esse foi o resultado da batalha lá de Esther. Expôs, jogou luz, que não é só não é pelo discurso, é pela atitude. A atitude de quem que provou que são os nossos amigos de verdade. E se eu pudesse dizer mais uma coisa a respeito de Esther, eu sei que no imaginário da igreja, às vezes a gente interpreta a história de Esther, eu já ouvi isso muitas vezes de pessoas, porque existe aí uma pré-figuração, né, entre Esther como rainha, noiva, o processo de preparação dela. Então, é muito fácil se assimilar que Esther é a igreja, fazer isso. Na verdade, não tem nada a ver. Ok, pois é, mas só tô comentando uma coisa importante. E daí as pessoas que fazem essa associação, elas associam a figura de Jesus à figura de Assuero. Sim. Né? Tem até música e tal, que ficou super famoso aqui no Brasil, no meio evangélico, sobre isso. Que super entendo, porque linguagem poética tem liberdade poética mesmo, e é assim. Mas, na prática, Assuero era um rei persa, né? Que não prefigura Jesus muito bem. Foi ele quem fez o decreto. Ele fez o decreto. Porque foi enganado. A corte de Assuero era um local tenebroso, um local macabro, um local difícil. Não, eu sou um estudioso da questão tipológica. Sim. A tipologia na teologia é o seguinte: o indivíduo do Velho Testamento, ele aponta para Jesus. Certo. Por exemplo, José é um tipo de Cristo. Com certeza, sim. Por quê? Porque ele foi amado pelo pai, Sim. foi odiado pelos irmãos, casou primeiro com uma esposa gentílica Sim. e foi
Safenat Paneia, o Salvador do mundo. Sim. Ele é um tipo de Cristo. Sim. Porque Cristo foi rejeitado pelos judeus, mas no final da história eles se reconciliaram. Sim. Porque quando os irmãos judeus, os irmãos dele chegam, eles se apresentam, você conhece a história? Teve toda aquela mise-en-scène, revela, esconde, traz o Benjamim e tal. Sim. Quando eles se apavoraram, né, ele vai, chora e tudo, ele fala, não foram vocês que fizeram isso para mim. Sim. Foi Deus que me trouxe para cá para que eu pudesse salvá-los. Sim. Então eu creio que lá no fim, quando Jesus voltar, o povo de Israel vai reconhecer o Messias Jesus. Eu sei que a comunidade judaica, quando eu falo isso, fica brava comigo, mas isso é o que eu creio em Zacarias. Zacarias fala, por exemplo, que eles vão olhar para o céu e eles vão ver as mãos traspassadas e vão dizer, que é isso? Quem é esse com as mãos ultrapassadas? E ele vai dizer, essas são as mãos com as quais eu fui ferido na casa dos meus amigos. Sim. E haverá então um grande choro em Jerusalém. Então, no momento mais crucial, na batalha do Armagedon, eles vão reconhecer o Messias. Tá? Eu sei que isso é uma coisa que meio delicada para falar aqui, mas eu creio que isso é o que está caminhando para acontecer. Sim, e eu acho que faz tanto parte da tradição cristã encontrar essas coisas tipológicas no Antigo Testamento. Mas eu estou dizendo isso porque Assuero não tem nada a ver. Exato. É importante entender que Assuero não tem nada a ver. Por quê? Porque quando Esther entra diante do rei, ela não está entrando diante da presença de Jesus. Ela não é uma tipologia de... Ela está entrando no lugar mais opressivo, mais terrível. Tanto é que ela tem medo de morrer. Ela estava com... Por quê? Porque ninguém podia chegar na presença do rei sem ser convocado. Exato. E quando chegava alguém na presença do rei sem ser convocado, se ele não levantasse o cetro, ela era morta. Exato. E por isso que Mordecai falou para ela, olha, você pode ficar aí, porque fazia muito tempo que o Assuero não estava chamando. Sim, exato. E aí Mordecai falou, vai lá, fala com ele, não, mas ele não me convocou, ou seja, eu estou correndo um risco. Sim. E aí que ele fala, mas quem sabe não foi para isso? Agora, se você não for, você pode ficar livre da morte, mas quando acontecer, as consequências virão sobre você. E a tradição judaica diz uma coisa super interessante, porque em Esther capítulo 5, que é logo depois que ela termina de jejuar, depois do terceiro dia, em português está escrito que ela se veste com suas vestes reais e vai para encontrar o rei. Mas em hebraico, a palavra vestes não está presente lá. Tem só 3 palavrinhas em hebraico. Que é bgadim? Não tem bgadim. Ela está escrito em hebraico. Esther lavsha malchut. Esther vestiu-se do reino. Malchut é reino. E o comentário rabínico, de verdade, sobre isso... Que lindo. É que ela não se vestiu de vestes reais. Ela era rainha, ela estava sempre vestida de vestes reais. Ela se vestiu de autoridade do reino mesmo. Como é que é em hebraico? Fala de novo. Esther lavsha malchut. Se vestiu. Esther vestiu-se do reino, não de roupa. Ela se vestiu do reino para entrar no lugar mais escuro, mais amedrontador, mais terrível, onde ela estava ameaçada de morte... de verdade, mas ela estava vestida de autoridade para mudar uma decisão judicial. E eu acredito que isso é verdadeiro para os cristãos brasileiros. Assim, nas universidades agora eu entendo que é super difícil para quem seja pró-Israel, para quem é conservador, se levantar e dizer alguma coisa e se posicionar de alguma forma. Mas eu estou tentando lembrar as pessoas que você pode se vestir do reino para entrar no lugar de opressão e fazer a diferença no lugar de opressão. E o interessante é que Esther, qual que foi a estratégia dela? Foi a mesa, né? Lógico. A estratégia foi a mesa. Foi dizer, vem cá, Assuero. Os 2 inimigos, vem cá, Assuero. E não foi um banquete só, foram 2. Vem cá, Assuero. Vem cá, Amã. Os meus 2 inimigos de verdade, o cara que eu morro de medo dele, que ele pode me matar, e o cara que está querendo assassinar todo o meu povo. Senta na mesa comigo, por causa que o salmista já disse que tu preparas uma mesa na presença dos meus adversários. E eu acho que, às vezes, isso aqui fica como talvez uma exortação amigável, assim, querida, de um amigo do Brasil. Às vezes eu acho que a igreja está tentando peitar Assuero, enquanto ela tinha que preparar uma mesa. Falta um pouco de
Destreza política. Preparar uma mesa e deixar Deus fazer o que Deus vai fazer, cara. Porque Olha, o o que que Deus você falou vai fazer, é muito sábio. É muito sábio. o que Deus vai fazer, Esther não conseguia fazer. Como é que ela ia fazer? Como é que ela ia mudar o decreto? Não ia dar. Ela não ia conseguir dar um sonho para Assuero, que sonhou no meio da noite. Não ia conseguir fazer Amã ser enforcado na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Tudo isso foi Deus. Ela só cozinhou, ela só fez a mesa. E eu acho que a gente tem que encontrar uma maneira de servir quem nos persegue. E daí Deus faz aquilo que ele sabe fazer. Né? Que lindo isso. Que lindo, porque realmente sabedoria é o que tem que haver. E quando eu olho, por exemplo, para a história, como é que a igreja ela venceu o Império Romano? Não foi lutando com as armas, porque com as armas eles iam perder. Exato. Como é que eles realmente venceram? Eles venceram com a convicção de fé que eles tinham que Deus era maior do que tudo. Exato. E chegou uma hora que eles proliferaram tanto que quando tinham dois generais lutando para ser o próximo imperador, né, que era, no caso, Maxêncio, Sim. que contra o Constantino. Constantino falou, pera lá, essa história de dizer que ele teve a visão, né, do escudo da fé, e por esta cruz vencerei, pode ter tido mesmo, mas o que na verdade aconteceu, pode até que ser que isso tenha sido o sobrenatural de Deus. Exato. Mas ele se aliou com o povo cristão e venceu Maxêncio. E de uma hora eles deixaram de ser perseguidos para serem a religião oficial. Isso tem também os seus problemas, mas eu pergunto para você, o que é melhor, você ter que enfrentar a morte ou você ter que enfrentar, buscar a Deus para permanecer firme aos seus princípios e tal? Exato. A liberdade para a existência é a coisa mais importante. Então, eu sou a favor totalmente disso. Eu não gosto dessa polarização, ou eles, ou nós, odiar as pessoas. Não, dentro da igreja você tem que amar as pessoas a despeito das suas convicções. Exato. Políticas, ideológicas. A igreja ela tem que influenciar todos. Com certeza, com certeza. Então, assim, Israel sempre teve o favor sobrenatural de Deus, mas sabe que tem que fazer a sua parte. Porque isso é muito importante. Quando Esther vem e deflagra ali quem era o Amã, sim, o que o Assuero podia fazer? Ele falou, ele fez isso, então a forca que ele preparou para o Amã é ele com a sua família que vai morrer. Sim. Mas agora, a data para o extermínio, ela está aí, eu não posso retirar porque é um decreto e nem eu posso tirar. Aí o que ele fez? Ele falou, mas eu vou permitir que os judeus se defendam, e treinou o povo judeu. Sim. E quando chegou a hora, a grande maioria do povo que estava lá na Pérsia preferiu não lutar. Exato. Ficou ao lado de Israel. E aí os que eram a favor de exterminar os judeus tiveram que ficar de fora, entendeu? Tem uma coisa que as pessoas... Eu gosto de dar esse exemplo, porque isso choca as pessoas um pouco, e eu acho que às vezes quando a gente fica chocado, nos ajuda a lembrar e a assimilar de verdade um princípio. Mas quando os espias vieram enxergar a terra de Israel, lá na época de Moisés, lá no Antigo Testamento, eles voltaram com 2 relatórios, né? 2 espias voltaram dizendo a terra é boa, maravilhosa, olha que fruto incrível, bababá, terra que mana leite e mel. Os outros espias voltaram dizendo terra má, terra que devora os seus habitantes. E o que as pessoas precisam entender, e segura firme, para não ficar ofendido com o que eu estou dizendo, calma, eu vou explicar, os 2 relatórios são verdadeiros. Sim. Por quê? O que significa dizer que a terra de Israel é uma terra que mana leite e mel? Significa dizer que ela responde bem ao trabalho. No primeiro dia que os filhos de Israel pisaram na terra prometida, acabou o maná. Aí foi Deus dizendo assim, agora quer comer, trabalha. Quando cruzaram o Jordão. Né? Quer comer, trabalha. Não vai cair comida do céu mais, não tem isso. Se você plantar, você vai colher. A terra de Israel responde bem ao trabalho. Só que se você abandona a terra, ela se torna uma terra que devora os seus habitantes. Quando os imigrantes judeus começaram a voltar lá no século XIX... Mas o que desagradou a Deus não foi o fato deles dizerem que a terra era má. Não, era foi eles não terem coragem ir. Não terem coragem de ir. Porque Josué e Caleb falou, eia, subamos animosamente, porque nós vamos tomar essa terra. Exato. O Senhor nos prometeu, o Senhor nos deu. Exato.
não importa qual leitura que tenha sido feita, a gente vai de qualquer forma. Quando os judeus começaram a voltar para a terra de Israel, lá no século XIX, ainda bem antes de estabelecer o Estado... Era uma terra arrasada. Cara, só tinha pântano ou deserto, dava para morrer de malária ou de sede. Era isso, Israel era isso, não tinha outra coisa. Só que, quando tem um povo lá que cuida da terra, que se esforça pela terra, ela responde. Né? E é isso, a vitória no livro de Esther é uma permissão para o povo se esforçar. É uma permissão para o povo se defender. Até onde você pode, você tem que ir. Exato. Aonde você não pode, Aí, eu vou. Exato. Esse é o imponderável. Né? Exato. É o imponderável. Exato. Então, isso é maravilhoso. Então, vamos mudar um pouquinho, sair Bora. dessa... Embora esteja sendo maravilhoso, Gostoso. eu queria falar um pouco da questão do Irã. Certo. Porque o Irã é uma nação, eu acho a Bíblia um livro extraordinário, porque quando Ezequiel... Daniel foi na primeira incursão do Nabucodonosor no ano 605. Isso. Ezequiel foi na segunda, em 597. Isso. Portanto, ele é um profeta do exílio. Sim. E quem é que libertou o povo de Israel para poder voltar? Foram os persas. Sim. E no meio desse contexto em que os persas são os que favoreceram Israel para voltar para sua terra, ele faz uma profecia de que no futuro Gog e Magog viriam com uma coalizão de nações e os persas estariam encabeçando isso juntamente com Magog, na minha opinião, já fiz um estudo sobre isso, até histórico, com diversas indicações de que Magog é Rússia. Sim. O Irã, até a Revolução de 79, né, do Khomeini, era uma nação da mais moderada do Islã. Com certeza. Com relações maravilhosas com Israel. O Reza Pahlavi era um cara muito mais ocidental, ele teve que fugir para a França, tudo quando veio o Khomeini, e de uma hora para outra, Israel virou inimigo. Sim. O Irã era tão mais favorável que foi o primeiro país islâmico a reconhecer Israel. Embora não tenha votado na ONU, eles reconheceram. Uhum. Aí o Irã se torna, para cumprimento das escrituras, o principal algoz de Israel. E ele, ao longo do tempo, ele está crescendo em influência. Porque, por exemplo, Saddam Hussein, sanguinário, mas ele era um adversário do Irã. Sim. A guerra Iraque-Irã durou 8 anos nos anos 80. Sim. Então, o Irã ele tinha que se preocupar com o Iraque e não tinha tempo para pensar em Israel. Exato. Mas aí, em 2003, vem os Estados Unidos, matam o Saddam Hussein e agora quem assume o poder? Os xiitas, que são a maioria no Iraque, e o Iraque, de uma hora para outra, vira aliado do Irã. Sim. E ele foi crescendo com seus tentáculos. O Iêmen, Exato. né, o Hezbollah, no norte, lá no Líbano, na Síria. E o Hamas, que era sunita, de repente falou, pera lá, ele até teve momentos que ele foi contrário ao Irã, mas ele falou, o que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui sozinho ou eu vou me juntar com quem está crescendo? Exato. Então, o Irã hoje é a nação mais radical, e são 80 milhões de pessoas com 3 mil mísseis balísticos. Eles não são uma brincadeirinha. Não. Eles não são o Hamas, que é um grupinho que tem que receber dinheiro. Não, eles são poderosos, eles são produtores de petróleo, eles, entendeu? Eles fornecem e têm aliados poderosos, como Rússia, como China. Então, a minha pergunta para você é, você acredita, porque tem alguns analistas, tem até um professor de geopolítica, judeu, inclusive, é o professor Rock, não sei, conhece? Incrível. Eu adoro os vídeos dele e tal. Até um dia quero trazê-lo aqui para a gente conversar sobre isso. Bom. E ele fala que nós já estamos na Terceira Guerra. E eu vi ele falando uma coisa que eu até incorporei. Ele disse, na Segunda Guerra, você tinha 3 países com visão expansionista e radicais, que eram a Alemanha, de Hitler, a Itália de Mussolini e o Japão do Hirohito. E eles não tinham nada a ver um com o outro, mas de repente eles falaram, pera lá, nós temos algo em comum, os inimigos são os mesmos, se juntaram e aí formaram o eixo, e quando Japão
invadiu Pearl Harbor, né, bombardeou, os Estados Unidos entraram na guerra, virou mundial. Só que ele diz, só que hoje, os 3 players do mundo, que é Irã, Rússia e China, já são aliados. Sim. E já estão fazendo coisas coordenadas. E que os 3 têm em comum o quê? Adversário de Israel. Como você vê isso? Israel hoje tem consciência de que o grande aliado, a grande força que, de certa maneira, protege, que são os Estados Unidos, a balança está começando a pender no sentido de que, talvez, quando o Biden sair, pode voltar o Trump. O Trump é aliado de Israel, Com mas certeza. eu vi um comentarista nesses dias dizendo que o último presidente democrata que vai apoiar Israel é o Biden. Que se vier um outro, muito provavelmente não apoia, porque toda essa juventude democrata nos Estados Unidos hoje já é pró-Palestina. Eu diria que Israel está preocupada com o desenvolvimento dessas tensões internacionais. Eu vou explicar. Por exemplo, uma coisa que o mundo ocidental talvez não tivesse tão consciente, mas Israel sempre foi muito estratégica em ser o maior parceiro dos Estados Unidos, e isso é muito público. E de fato e obviamente que é. Talvez o único que os Estados Unidos entra em qualquer guerra que Israel Exato. Entrar. Mas, ao mesmo tempo, Israel também teve muita preocupação ao longo de muitas décadas de ter um relacionamento favorável com a Rússia. Sempre. Até porque grande parte da população judia Grande parte da da população Rússia. judia veio da Rússia, porque a gente entende Mas que... da Ucrânia também, né? Da Ucrânia, exato. Então, estou chegando lá. Grande parte é da antiga União Soviética, que migraram para Israel enquanto a União Soviética ainda existia. E a gente entende que a Síria, que é nossa fronteira, na prática, quem manda na Síria é a Rússia. Sim, Então, porque o Assad é vassalo da Rússia. Então, para nós, era uma questão de sobrevivência ter um relacionamento pelo menos favorável, pelo menos pacífico, amigável com a Rússia. Tanto que no começo da guerra da Ucrânia, não sei se vocês lembram, mas Israel, o povo de Israel abraçou a Ucrânia muito rápido. O governo ficou assim, estamos quietos, a gente não vai se pronunciar já, calma, vamos tentar fazer o meio de campo, vamos tentar resolver a situação lá o mais rápido possível. E o Zelensky é judeu. E o Zelensky é judeu. Por quê? Porque Israel estava tentando agarrar os últimos laços de amizade verdadeira que haviam também com a Rússia. E isso é uma loucura, porque se você pensar bem, o Putin, apesar de ser um tirano, ele é um conservador. Extremamente conservador. Não é esquisito? É esquisitíssimo. Então a gente tem que rejeitar essa visão dele tirânica, mas... de certa maneira, ele também está sendo o cara que impede o crescimento de uma Europa absolutamente liberal que está praticamente sendo um dos grandes mentores dessa visão de extirpar a visão judaico-cristã. É tudo muito complexo, né? É contraditório. A gente gostaria que as coisas fossem assim, preto e branco, dicotômico, mas geralmente... Que todo mundo que está de um lado estivesse em todas as bandeiras. Pronto, né? Seria muito mais fácil, mas o mundo não é fácil, né? O mundo não é simples, principalmente se a gente está falando de política e tal, o mundo é muito, muito mais complexo. Mas então, de lá para cá, a gente viu uma deterioração absoluta do relacionamento entre Israel e Rússia, preocupante, que que a Rússia deixou de ser um país que sempre mantinha uma postura, se não neutra, se não aliada, pelo menos neutra em relação a Israel, para se tornar um inimigo declarado de Israel. Por causa daquilo que a gente estava conversando em off. Sim. A Rússia, ela tem que fazer uma escolha. Exato. Embora ela não concorde com o Irã, Exato. do ponto de vista espiritual, Putin é cristão. Sim. E ele sabe que o Irã é extremista. Sim. Só que Israel é o grande aliado dos americanos, Exato. que é o Nêmesis, que é o Exato. inimigo da Eles Rússia. querem mudar a balança então você global. está com o meu inimigo e desculpe, eu vou ficar com o teu inimigo. Exato.
Então, eu diria que a figura russa, a China, por exemplo, Israel e China têm muita relação econômica. Vários projetos de infraestrutura em Israel estão sendo desenvolvidos por empresas chinesas. Então, os dois têm ainda uma... Mas a gente viu que com a Rússia deteriorou assim, em coisa de 2 anos. Porque hoje a China... A maior preocupação da China, porque dentro do seu país eles mandam, eles têm o domínio completo, total, então eles não têm crise lá. Não, sim. O que eles têm hoje é uma visão expansionista econômica, e o objetivo deles é destruir os Estados Unidos economicamente. Por isso é interessante fazer com que os Estados Unidos fiquem em várias frentes de guerra. Exato. Né? Os Estados Unidos tem que mandar o seu contingente para o mar Mediterrâneo. Exato, para a Ucrânia. Para a Ucrânia e agora no mar da China também. Exato. Por causa da invasão de Taiwan. Para a China isso é maravilhoso. Ela está lá, não está fazendo nada, só está expandindo economicamente e os Estados Unidos gastando dinheiro. Exato. E se tendo problemas sérios dentro do seu próprio país, porque os democratas hoje apoiam Israel, mas não apoiam como o Trump. O Trump fala assim, se eu ganhar, eu vou sair da Ucrânia. Já os democratas apoiam a Ucrânia. E eu vou te dizer outra que me preocupa. Eu falei então um pouco da Rússia, um pouco da China, dizer agora uma preocupação eminente para mim em relação aos Estados Unidos. Porque mesmo no meio dos conservadores, mesmo no meio dos republicanos, a gente viu essa semana, eu vi coisas que eu fiquei chocado, por exemplo, do Tucker Carlson. Sabe, que é o maior programa da Fox maior programa do mundo. Que era da Fox, agora ele saiu da Fox, está independente, está no X, está no X. Fez um programa inteiro atacando Israel. Inteiro. O Tucker Carlson entrevistou um pastor... Você está de brincadeira? Um pastor de Mas Ramallah. Qual foi o argumento? Que Israel maltrata os cristãos palestinos. Uma propaganda, uma coisa propagandista ridícula, baixa. Entrevistou um pastor de uma igreja de Ramallah que vive num lugar onde não existe liberdade de expressão, então mesmo que ele quisesse, ele não poderia falar nada negativo ao governo da Palestina, despejou um monte de teologia da liberação e falou, né, esse pastor é um dos campeões daquela história de dizer que Jesus não era judeu, era palestino. Gente sem Você tá de brincadeira. Cara, 1 hora no programa do Tucker Carlson, com milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de views, dizendo... O que tem Israel? Tipo assim, o Tucker dizendo, o que tem Israel a ver comigo? Os judeus não gostam de Jesus. Os judeus... Eu sou cristão. A Candace Owens, outra podcaster, super forte, uma negra super forte no movimento conservador nos Estados Unidos, atacando Israel, atacando a comunidade judaica no geral nos Estados Unidos, amiga do Kanye West, dizendo que os judeus querem matar o Kanye, eles que mataram o Michael Jackson. Os judeus? E que Mas qual o propósito? Que o médico que envenenou o Michael Jackson era judeu, mas isso foi um complô da comunidade judaica que controla a mídia. Cara, teoria antissemita surgindo também no meio dos conservadores americanos. Então, os Estados Unidos estão num momento preocupante, num momento decisivo. Mas eu creio que a grande maioria conservadora é pró-Israel. Com certeza. Eu mesmo participo de um grupo que chama QFI, Christians United for Israel. Sim. O líder é o pastor John Hagee, que é amigo pessoal do Bibi e tal, do Netanyahu. Mas o que esse jornalista falou é que hoje, embora os democratas divirjam dos republicanos, por exemplo, em relação à Ucrânia, os democratas apoiam a Ucrânia e os republicanos não, na questão de Israel, eles estão juntos. Sim. Mas que no futuro, os democratas que vierem, os jovens, eles já serão pró-Palestina. Então, se ganhar um democrata, Israel vai ficar sozinho. A nova geração de líderes democratas não é só anti-Israel, eles não são só pró-Palestina, eles são antissemitas. E anticristãos também. Anticristãos, totalmente. A Rashida Tlaib, o Ocasio-Cortez, a AOC, toda a galera que é assim, meu Deus, olha que força do Partido Democrata que está surgindo agora para a nova geração. Eles são todos antissemitas, anticristãos. É muito, muito, muito preocupante.
E acho que a gente precisa fazer um trabalho intencional de fortalecer o relacionamento que existe entre Israel e as nações. Enfim, por isso que eu estou aqui. Acho que é importante fazer isso no Brasil. Eu fico horrorizado com o que está acontecendo com a juventude brasileira. As pessoas têm capacidade de vomitar asneiras históricas, porque é o que elas estão ouvindo na sala de aula. Eu converso com os membros da minha família, com os meus primos, com gente que tem uma conexão familiar com Israel, e ainda assim É pró. tá recebendo aquela lavagem cerebral, porque o jovem não tem liberdade de pensar individualmente. Infelizmente, as pessoas não estão sendo ensinadas a pensar. Não, e o que eu acho mais incrível, que eles falam como se isso fosse um pensamento deles. Claro. Não, eu que penso assim, não, É. eles são fruto de uma lavagem cerebral, Com ou certeza. seja, é a visão do marxismo cultural, né, de Exato. criar um pensamento hegemônico. Exato. Então, realmente são tempos preocupantes, mas a Bíblia fala sobre isso. Sim. Inclusive a guerra de Gog e Magog, não tem Estados Unidos para defender Israel. Sim. Israel vai estar sozinho. Mas quem vai defender? Ai, meu Deus. Saúde. Perdoe, gente. Ar-condicionado me dá essa... Labriut, como a gente diz em hebraico. Saúde, né? Isso. Labriut. Na verdade, eu creio que quem vai defender Israel, como sempre defendeu, É Deus. é Deus. É. Então, de certa maneira, a gente estava falando, e eu quero que você fale sobre isso. Sim. Você falou que depois de 7 de outubro, gente, 7 de outubro foi aquela invasão do Hamas, horrível, que todo mundo sabe, né? Eu nunca vou me esquecer, porque esse foi o dia que meu sogro fez 90 anos. Uau. Então essa data para mim está marcada. Tá Eu até marcada. brinquei com ele, falei, olha, Que o data, senhor meu fazer irmão. 90 anos é uma coisa maravilhosa, né? Sim. Porque meu sogro era um pai para mim. Mas essa data ficou marcada como um dos dias mais tristes, né, da certeza. história, pelo menos do século XXI, né? Porque eu acho que só comparado a isso foi o Holocausto, né? Com certeza. Né? Com Porque certeza. todas as outras guerras que Israel enfrentou, Israel se defendeu. Ali não teve como se defender no Sim. primeiro momento, né? Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte: você me falou que depois disso começou a haver uma volta para as sinagogas. Fala um pouco sobre isso. Assim, é uma coisa que está acontecendo meio que por debaixo dos panos em Israel, mas Tem uma aguinha aqui para a gente beber? eu também gostaria, por favor, cara. Mas por debaixo dos panos em Israel está acontecendo que as pessoas estão se fortalecendo. É o jeito que a gente diz em hebraico, quando o cidadão está se aproximando de volta da tradição religiosa judaica, né? Num relacionamento com Deus, para eu dizer num linguajar brasileiro aqui. E Para ele também, para viu? mim também, por favor, uma aguinha. E muitos dos meus amigos, que sempre tiveram uma abordagem extremamente secular, que não querem, né, nunca tiveram nada a ver com nada e tal, de repente começaram a colocar tefilim, que são aqueles filactérios, de repente começaram a ir na sinagoga, de repente algo está acontecendo que não dá de explicar, mas a gente ouve no discurso, sabe, no discurso, nas redes sociais, a quantidade de gente que começou a voltar para as escrituras, voltar para os salmos, voltar para as orações matinais, para orar shacharit de manhã, para fazer alguma coisa da tradição judaica. As pessoas voltaram muita gente começou a usar pela primeira vez, por exemplo, o tzitzit, que é aqueles, né, aquelas franjinhas. Aquilo... tem o prayer shawl, né? Que Isso, é o talit. Isso é o talit pequeno. A franja do talit é o tzitzit. Isso, né? que significa basicamente a gente está vestido de obediência aos mandamentos, está protegido pela palavra de Deus. De repente as pessoas... Estava vendo um reel no TikTok, no Instagram, mas de um menino que estava contando uma história, que ele foi num casamento de um amigo e terminou a rupá, que é a parte da cerimônia religiosa, da cobertura, e ele continuou de kippá. Ficou de kippá. E foi pra festa, tava lá dançando de kippá e tal. E daí um amigo dele veio e falou assim, por que você tá usando kippá? Você não é religioso? Aí ele falou, não, é que eu tô me fortalecendo.
Aí diz que o amigo dele, que ele achou que tinha vindo criticar, levantou a blusa e falou, eu tô usando tzitzit. Uau. Porque eu também tô me fortalecendo. E esse é um negócio que não dá para explicar, que tá acontecendo. Eu vejo na minha família, na minha casa, sem que ninguém tentasse fazer isso. De repente começa um movimento de volta em direção ao eterno. E eu não tô fazendo nenhuma declaração aqui bombástica de que, sabe, sei lá, avivamento em Israel, não é isso. Mas eu acho que o dia 7 de outubro mostrou para o povo de Israel que a gente precisa da âncora, que a gente precisa do fundamento de verdade. E que todas as outras coisas da vida, e o trabalho, e os amigos, e tudo mais, é tudo bom, é tudo bonito, é tudo maravilhoso, é tudo bem, mas que não é suficiente para nos sustentar no momento de uma tragédia tão grande quanto foi o 7 de outubro. Principalmente para um povo como o nosso, que tem uma história do Holocausto, e a gente está acostumado a contar a tragédia como história dos nossos avós, e de repente agora é a história nossa. Isso foi um choque para mim. Assim, tá sentado com a minha esposa e pensar, cara, a gente falava do Holocausto como história dos nossos avós. Por exemplo, os avós da minha esposa, os dois são sobreviventes do Holocausto, dos dois lados. E agora a gente vai contar de uma história nossa, da minha geração, da minha família. Meus filhos estavam vivos já quando crianças foram mutiladas só por serem judias. É uma coisa que não dá para... Não cabe na minha cosmovisão, isso não cabe. Então, eu acho que o povo de Israel está voltando a sua atenção para o eterno. Entendendo que os Estados Unidos são um amigo fiel que titubeia, que não é que tem não os é seus estável, próprios interesses também. Tem seus próprios interesses. O único lugar onde nós podemos, sem medo, depositar toda a nossa confiança é no eterno. E eu acho que isso também é uma realization, como é que diz? Uma conscientização, uma percepção que está chegando no meio do povo de Israel, não só entre os religiosos são religiosos há tempo, ok, maravilha, mas na comunidade secular, e eu acho isso maravilhoso, acho isso incrível, porque eles não vão se tornar judeus ortodoxos, eles não vão viver daquela forma, aquilo é uma vertente só do judaísmo, mas de ver os princípios e a presença do eterno infiltrando agora todas as gerações com uma linguagem. Isso aqui é uma coisa que eu acho muito legal na tradição cristã. Eu sempre conto isso para os meus grupos quando a gente está visitando o cenáculo. Onde diz a tradição cristã que aconteceu o derramamento do Espírito Santo. E a última ceia também. E a última ceia de Jesus também, com certeza. Mas o que é tão bonito na história lá de Atos 2 é que o resultado do derramamento do Espírito Santo foi que povos de várias tribos e várias línguas, cada um ouvia as grandezas de Deus sendo declaradas no seu próprio idioma. Né? E eu acho isso muito legal. É uma evidência do agir de Deus que cada cultura, cada idioma consegue interpretar a grandeza de Deus no seu próprio própria cultura, na sua própria cultura. Então, Deus é muito maior mesmo do que usos e costumes. Que tipo de Deus é Deus, né? E você pode interpretar Deus desse jeito, mas você não pode, por exemplo, questionar um africano que conhece o Evangelho, conhece a Jesus, mas que se manifesta de uma maneira completamente diferente. A música, as danças e tudo. Você não pode chegar para um alemão que é todo, né, cheio de quieto, né, fechado, mas eles também adoram. Então... Sim. Então, justamente, usei esse exemplo da tradição cristã para explicar o que eu acho que está acontecendo em Israel agora. Um apego de todas as gerações, de todos os caminhares de vida, todos os estilos e jeitos que existem em Israel, que é um país extremamente plural, todo mundo a seu modo, no seu caminho, está se aproximando da palavra, está se aproximando do eterno, está voltando de alguma forma para a tradição que manteve esse povo vivo por milhares de anos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por favor. Como você percebe, ou o povo judeu percebe,
a nova realidade do Irã, porque até agora o Irã atacava através dos proxies, né, que eram os aliados ali que tinham procuração do Irã para atacar, mas ele ficava por trás. Esse foi o primeiro ataque na história em que o Irã atacou diretamente Israel. Vocês acham que essa é uma nova realidade e que existe uma possibilidade concreta de escalada para uma guerra regional e talvez até uma guerra mundial? Porque a questão são os Estados Unidos. Sim. Se Israel, porque todos os aliados de Israel, inclusive que estiveram lá, né, ajudando a derrubar os mísseis, que foi a primeira vez que Israel teve ajuda nisso também, né? Sim. Teve ajuda dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, da Arábia Saudita, da Jordânia. Da Jordânia. Então foi assim, inédito nisso. Exato. Também. Agora, todos eles falam, não vá guerrear contra o Irã. Enquanto você estiver se defendendo, nós estamos aqui. Mas se você for guerrear contra os Estados Unidos, falar, nós não vamos entrar nessa guerra. Sim. Então, talvez, e essa é a minha oração, Israel se contenha, né, para não entrar numa guerra. Mas você acha que existe uma possibilidade concreta de Israel ter que invadir e aproveitar, inclusive, essa oportunidade para atacar, por exemplo, as instalações atômicas, para que o Irã não chegue a completar o processo de uma bomba atômica? Eu diria o seguinte, faz muitas décadas já que o discurso iraniano, desde 79. Nós vamos acabar com vocês, vamos jogar no mar. Nós vamos varrer Israel do mapa, os judeus vão morrer afogados no mar Mediterrâneo, aquela história toda. E o povo de Israel está chegando numa situação de estar enfadado com as ameaças, né? Por causa do 7 de outubro. Nós não vamos mais tolerar ameaças, porque a gente viu que as ameaças se concretizam. E são vocês os principais culpados. Exato. A gente já, na geração antiga, o povo já havia visto que as ameaças se concretizam. Olha, a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto. Agora, a nossa geração havia esquecido dessa história e estava se acostumando com um conceito terrível, né? Um conceito de garoa de mísseis. Que vem de Gaza. Né? Que vem de Gaza. De vez em quando dá aquela garoadinha de míssil, tudo bem, a gente sobrevive. É coisa absurda que nenhuma pessoa normal, ninguém do Brasil toleraria uma coisa dessa, por exemplo. Ninguém, com certeza, nenhum cidadão americano toleraria uma situação dessa. Imagina o Canadá jogando bomba. Imagina o Canadá jogando bomba, assim, uma vez por mês, jogando umas bombinhas em cima de Nova York. Né? O Canadá não, mas o México. Impossível, tá? Então, se eu fosse analisar assim, estrategicamente, talvez esse seja o primeiro momento histórico, desde 79, em que Israel tenha legitimidade para fazer algo estrondoso no Irã, contra a República Islâmica do Irã. E, de novo, não é contra o povo do Irã, porque o povo do Irã está muito contra o regime, né, do governo. Israel tem tecnologia para atacar pontos sem ter que afetar a população. Afetar a população civil, então pode fazer um ataque cibernético. Enfim, tem uma infinidade de possibilidades aqui. Eu acho que isso é quase necessário nesse momento, porque se nós não fizermos agora, então a gente vai estar adiando para algum outro período, e talvez esse adiar aconteça, traga uma retaliação ainda maior. Exato, aconteça quando talvez eles já tenham desenvolvido uma arma nuclear, e aí vai ser uma tragédia ainda maior, né? Ao mesmo tempo, eu acredito que Israel está debaixo de tanta pressão internacional. Eu assim, não tenho uma bola de cristal, não sou profeta, estou falando do que eu vejo, né? Eu não acredito que Israel vá atacar com força. E o povo? Como que o povo está? Está dividido? Dividido. Ninguém vai tolerar garoa de míssil do Irã agora, tá? Se isso acontecer mais uma vez, por exemplo, eu acredito que vai estar todo mundo unido para dizer, não, chega. Tem que fazer alguma coisa. Se não fizer, a gente arranca o primeiro-ministro, põe outro no lugar que vai fazer. Garoa de míssil, gente, ele vai explicar, porque... Explica o que é isso. Assim, a gente passou anos com uma vez por semana, a cada tantas semanas, o Hamas lançava míssil contra as cidades do sul de Israel, e criou-se um jargão mesmo nas notícias e para os políticos falando de Tiftufim
shel tilim, garoa, gotejar de mísseis. Que não é muito sério. Que não chega a molhar, ou seja, não cai na terra, não destrói ninguém, mas é chato, né? Mas incomoda, atrapalha e tal. Não, isso esse pensamento foi o que nos levou ao 7 de outubro. Foi tolerar as ameaças e dizer, não, mas não vão fazer de verdade. Até que veio a tempestade, né? Que não foi uma garoa. Exato. Inclusive, é interessante que o nome que o Hamas deu para a operação do dia 7 de outubro foi o dilúvio de Al-Aqsa, o dilúvio de Jerusalém. Uau. E quando a Bíblia fala em Gênesis do dilúvio, do porquê que aconteceu o dilúvio, em português está escrito a terra estava cheia de violência. É. Em hebraico está escrito Mle'a Aretz Hamas. Eu já sabia então, disso. enfim, muito, muito interessante. Mas o povo de Israel não vai tolerar se estabelecer uma normalização de a cada tanto tempo o Irã ataca abertamente. Ao mesmo tempo, eu creio que a gente precisa... O governo de Israel, nesse momento, e eu tenho bastante crítica para fazer para o meu governo, como um cidadão israelense de uma democracia livre que somos, eu posso criticar o meu governo, e eu faço isso abertamente. Estou lá, quando eu estou em Israel e alguma coisa está acontecendo que eu discordo, eu vou para a rua protestar, porque em Israel a gente tem liberdade de fazer isso. O nosso governo agora precisa, to save face, como é que diz? Como é que é? To save face, até essa expressão em inglês. To save face? To save face, para salvar a sua aparência. To save face. To save face. Para salvar a aparência. Para proteger as suas aparências do governo do Netanyahu, é mais importante uma vitória, ele poder dizer, tivemos uma vitória completa em Gaza, do que desabilitamos uma ameaça possível futura iraniana. E hoje de manhã... Você acha que, de alguma forma, esse ataque serviu a um propósito, na medida que as pessoas vão parar de falar de Gaza e vão falar do Irã, e Israel, então, pode continuar? Hoje de manhã eu ouvi um relatório, de novo, dos grupos de Telegram e da mídia israelense, ainda não chegou aqui na mídia do Brasil, pelo menos não antes da gente começar a gravar esse podcast, de que havia havido uma negociação agora recente entre os Estados Unidos e Israel, em troca de uma resposta extremamente tímida e moderada, branda, para o Irã, os Estados Unidos daria carta branca para Israel terminar a invasão de Rafah. Mas pera lá. Israel precisa que os Estados Unidos dê carta branca? Precisa. Por quê? O nosso governo pode vir a público e dizer não precisamos de ninguém, a gente somos gratos aos nossos amigos, vamos tomar nossas próprias decisões. Isso na teoria é muito bonito. Na prática, se os Estados Unidos aprovam uma sanção, fala em português. Sanção. Uma sanção, um embargo, por exemplo, de venda de armas, Israel não tem mais como operar o Iron Dome, o domo de ferro, a gente fica sem defesa. Então os Estados Unidos têm carta para nos chantagear. Mas faz isso? Até agora nunca fizeram, né? Nunca fariam. Acredito que enquanto o Biden for presidente, não fariam. Muito menos o Trump. O Trump, muito menos. Mas daqui a pouco tempo... né? É o que eu acabei de falar. Daqui a pouco tempo a gente não sabe. Então, a gente está tentando não criar um precedente de desacordo extremo com os americanos, porque quanto mais rápido vier esse desacordo, mais rápido vai vir a possibilidade de um embargo de venda de armas e a gente vai ficar desprotegido. Mas e a questão, por exemplo, atômica do Irã? É terrível, né? A gente precisa resolver... Se não tiver, porque agora, teoricamente, Israel teria uma legitimidade para atacar. Pelo menos atrasar por anos. Porque em Gaza, não fizemos nada, é garoa de mísseis, 500 quilômetros de túneis, cheio de armas e coisa e tal, de repente não foi garoa mais, aí foi um dilúvio. Exatamente. Então, a preocupação é exatamente a mesma com o Irã. O negócio é que o Irã tem a Rússia e tem a China, né? E tem o Paquistão, por exemplo, que também é uma nação nuclear e é aliada. Então, eles já são extremamente problemáticos. A Índia, como que está a Índia? A Índia é bem aliada de Israel. É. Bem aliada de Israel, porque
por consequência, na guerra entre Índia e Paquistão. Então, o Paquistão aliado ao Irã. Porque quando houve a divisão, né? Quando o Gandhi morreu e aí houve a divisão entre Índia e Paquistão, os muçulmanos, teoricamente, ficaram com o Paquistão. Exato. Eu digo teoricamente porque na verdade, ficaram povos dos dois lados. Sim, né? Sim. Mas o que você acha, então? Você acha que nesse primeiro momento, você acha que Israel não vai ter uma resposta dura? Eu, de novo, não sou profeta, não tenho bola de cristal, mas eu acredito que a probabilidade, conhecendo a mentalidade do governo Netanyahu, eu acredito que é provável que eles aceitem isso de dizer, então vamos entrar em Rafah, vamos terminar. A gente começou a guerra com o Hamas tendo 27 pelotões, sobraram 4, todos eles estão em Rafah. Então a gente precisa acabar com o Hamas até o fim. Em troca disso, a gente aceita adiar o conflito com o Irã, com consciência de que nós estamos só adiando. Desde que eles não venham de novo. E daí talvez fazer um ataque que seja cirúrgico. Talvez até em uma instalação onde eles estão tentando desenvolver arma nuclear. Isso é possível. Porque poderia atrasar pelo menos 10 anos, entendeu? Mas de não ser uma coisa muito avassaladora. Eu acredito que essa vai ser a decisão desse momento. Algo que permita que o governo diga: ganhamos, somos vitoriosos lá e a gente mandou o Irã ficar quieto e ficar no lugar dele. Eu não sei se essa é a melhor decisão estratégica, mas eu acredito que essa é a decisão que vai ser tomada. Uma última pergunta... Rodrigo, e a questão do turismo? Como você enxerga nos próximos anos, meses? Certo. Você enxerga que haverá uma normalização do turismo, as pessoas poderão voltar com segurança a visitar? Porque para nós, eu, por exemplo, eu vou pelo menos 2 vezes por ano para lá, então esse ano eu não vou. Porque Sim. eu falei, eu tenho receio de chegar lá com uma... talvez eu vá com a Lilian no final do ano, mas certo. Só nós dois. Sim. Eu tenho receio de levar uma multidão de pessoas, entendeu? Como que você vê? Você acha que vai ter segurança dentro de pouco tempo? Vai depender, obviamente, desses acordos que forem Exato. feitos. As próximas semanas vão ser cruciais para nós entendermos como é que vão ser aí os próximos anos em Israel, né? Mas eu vou responder essa pergunta dizendo o seguinte: na próxima quinta-feira, a minha irmã está embarcando para Israel, minha irmã caçula. Está vindo para passar um mês de férias, viajando, conhecendo, curtindo lá. E eu que conheço a realidade de Israel, não estou dizendo para ela, pelo amor de Deus, não vem, está preocupado, eu vou dar um jeito de tirar minha família daqui, vou vir para o Brasil de volta. Não, a gente está vivendo vida normal. Nesse momento agora, tem grupos de turismo lá. Nenhum dos locais do turismo religioso, com a exceção de Cesareia de Filipe, só porque está muito perto de Golã. Muito próximo, muito próximo da fronteira com o Líbano. Então lá é o único lugar que a gente diz, aqui é melhor não ir nesse momento. É o único lugar. Aquele drone que acabou ferindo 13 pessoas, tinham 4 pessoas muito feridas. Onde que aconteceu exatamente? Lá naquela região. De Cesareia de Filipe. Ali já é Golã, né? Porque, exato. Porque o Monte Hermon já é uma... Desse lado são as colinas de Golã, então tem um pedaço que faz fronteira com a Síria e um pedacinho com o Líbano, e daí do lado de cá chama Colinas de Naftali, e aqui existem cidadezinhas, assentamentos, lá também existem cidadezinhas. Nessa região... não é muito aconselhável aí nesse momento. Na Galileia não tem problema. Na Galileia, sem problema nenhum. Tem grupos passeando no Mar da Galileia, tem grupos passeando no Mar Morto, tem grupo em Eilat, em Jerusalém, livremente, grupo entrando em Belém, em Jericó, mesmo nas cidades da Palestina, sem problema. Agora, para nós, tá? Eu tenho, por exemplo, grupos americanos começaram a chegar a partir de fevereiro já desse ano. Os grupos brasileiros, esse mês, já estão chegando, voltando a uma normalização. No segundo semestre, nós já estamos vendo assim, bastante reservas, bastante pessoas fazendo reserva de viagem, com grupos grandes e vindo para Israel. Primeiro semestre do ano que vem já está lotado de grupo. Óbvio que isso pode mudar, né? E é importante eu dizer para as pessoas que, quando eu faço um comentário desse, eu não tenho como prometer para ninguém que não vai acontecer uma tragédia.
Nem em Israel e nem no Rio de Janeiro, e nem em São Paulo. Não, e nem no Rio de Janeiro a questão é mais no dia a dia mesmo. Mas eu digo assim, nós nunca estamos livres de alguma coisa, né? Uma coisa pode acontecer. Eu vivo lá, nossa vida tá normal, tô andando com grupos. As crianças as escolas estão abertas já? As escolas todas abertas, turismo normal, israelense indo viajar, gente de fora vindo para lá, tudo normal. Eu entendo que exista o receio, né, a preocupação, mas eu acho que uma das grandes vantagens estratégicas, inclusive do que aconteceu no último sábado, nesse ataque do Irã, foi a comprovação da eficácia da nossa defesa quando Israel está prestando atenção. O que aconteceu? A tragédia do 17 de outubro é que nós estávamos distraídos, e agora nós não estamos mais distraídos. A gente está prestando atenção. E a única pessoa no dia que foi ferida foi uma menina beduína. Sim, dos estilhaços que caíram de cima. Exato, não foi o míssil que veio. Exatamente. Então, assim, eu diria que para a segunda metade desse ano, salvo se houver uma escalada muito forte com o Irã, e para o ano que vem, com certeza, não vai haver diferença entre turismo na segunda metade desse ano e a partir do ano que vem, entre esse período e o turismo no ano passado, e o turismo no ano retrasado, e o turismo há uma década atrás. Israel sempre teve um certo nível de risco, porque nós somos uma nação cercada de inimigos. Até porque hoje, da onde vinha a maior parte, sempre veio também do Hezbollah, do Líbano, tudo, mas a maior parte vinha de Gaza, né? Exato. E a Gaza tá terra arrasada. Agora não vai vir mais nada de lá, né? Então, assim, o nível de perigo eminente vai ser igual ao que sempre foi, por nós sermos uma nação judaica, democrática, no meio do Oriente Médio, cercado de 22 países muçulmanos. Inclusive, a gente está caminhando para um lugar onde nós estamos vivendo numa região cada vez mais pacífica. Acho que a grande vantagem estratégica, a grande vitória, talvez a primeira vitória estratégica de Israel depois de 17 de outubro, foi agora esse sábado. Por quê? Porque não foi só Israel, Estados Unidos, Inglaterra e França que nos defenderam. Foi a Jordânia, a Arábia Saudita e o Bahrein. Ou seja, os esforços de normalização dos acordos abraâmicos... Muçulmano impedindo que mísseis caiam sobre o povo judeu. Exato, exato. Então, a gente está caminhando cada vez mais para uma região pacífica. Eu acredito nisso, de verdade. Acredito que a normalização vai acontecer, que o plano do Hamas de impedir a normalização não vai ser bem sucedido. Então, eu não prevejo uma mudança de status. O mesmo nível de alerta que todas as caravanas sempre tiveram quando elas vão para Israel, vai ser o que a gente vai experimentar depois do segundo semestre, a partir do ano que vem. Bom, antes de mais nada, obrigado por essa aula que você nos deu, a presença, e eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e você desse uma mensagem, falasse o que você quisesse. Certo. Não em nome de Israel, mas em nome de um judeu que ama não só o seu povo, mas ama o Brasil também, porque é um brasileiro, né? Com certeza, com certeza. Gente, então, em primeiro lugar, eu vou agradecer. Grande honra para mim estar sentado aqui na tua frente. Honra minha. De verdade, o conteúdo é tão bom quando eu converso com alguém que tem tanto conteúdo histórico, tanto conteúdo espiritual também. Fui muito, muito abençoado de estar aqui, de verdade, pastor. Muito obrigado. Muito obrigado. E para o povo do Brasil, eu vou dizer o seguinte: a gente conversou algumas vezes a respeito do livro de Esther aqui na nossa conversa, né? E eu gosto muito dessas tipologias, dessas interpretações simbólicas. Não são interpretações literais, mas são simbólicas. E a história de Esther muda quando o rei Assuero entrega um anel para Mordecai, o judeu, e para Esther, a rainha. E para mim, um anel que é um símbolo de aliança, é um símbolo de autoridade, de governo também, principalmente, porque era o selo real, mas sendo entregue na mão de Mordecai, o judeu, e Esther, a rainha, para mim é uma prefiguração aqui da aliança que existe entre a igreja, nessa nação espalhada pelo mundo, e Mordecai, o judeu, a nação de Israel. Nós somos família, nós somos irmãos, e eu acredito de verdade que existe um anel
de autoridade, de decisões governamentais, pelo bem da nossa nação em Israel e da nação de vocês, da nossa nação aqui no Brasil. E eu acho que nessa aliança, juntos, a rainha, a igreja e o judeu, a gente vai ver muita coisa boa, muita coisa produtiva, muita prosperidade, muito avanço tecnológico, muito avanço financeiro para a nação do Brasil e para a nação de Israel. Então eu quero te lembrar que você pode se vestir do reino. Esther Lavsha Malchut. Oh, que coisa linda, isso aí eu aprendi e vou usar. Bom, quero te agradecer, mas antes eu quero pedir que você fale das suas mídias. Você tem canal do YouTube? Tenho canal do YouTube. Como é que é? O meu canal do YouTube é igual o meu Instagram, exatamente a mesma coisa. Rodrigo em Israel. Rodrigo in Israel. In Israel. In Israel. In Israel. Então, você pode me achar no YouTube. Vai estar, gente, vai estar aí nas descrições e tal. E o Instagram. O meu Instagram, Rodrigo in Israel. Eu tenho X também, Twitter, tudo com o mesmo nome, em todas as redes sociais, com o mesmo nomezinho, Rodrigo in Israel. Gente, eu quero indicar para vocês de seguir o Rodrigo, porque você vai aprender muito. Ele diariamente coloca coisas tanto do dia a dia, como traz também pérolas como essa, né, de se vestir não de vestes reais, porque ela se vestia sempre, mas do reino, né, para enfrentar o inimigo. Então, siga o Rodrigo. No Instagram a gente fala para seguir. No YouTube é se inscrever, né? Lá. Botar o sininho, porque, gente, a gente precisa ajudar as pessoas que têm bom conteúdo para realmente instruir as pessoas. E a Bíblia diz, errais porque não conheceis as Escrituras e o poder de Deus. A falta de conhecimento é o motivo e a razão pela qual o povo de Israel tem sido tão perseguido pelo mundo, né? Se não bastasse as guerras que tem que enfrentar no dia a dia, deve ser muito difícil, né? Eu não sei o que é isso, você ser perseguido simplesmente por causa da tua etnia. É muito difícil isso, eu imagino que deve ser muito difícil. Porque onde quer que vá o judeu, começa a gente a pintar. Está acontecendo o que acontecia na época do Hitler, né? Pessoas pintando muro. Sim. Deve ser muito difícil. Nós, como igreja, nós temos obrigação perante Deus de estar ao lado de Israel. Não se esqueça, nós somos descendentes de Abraão pela fé. Abraão, quando Deus falou com Abraão, ele disse que os descendentes dele seriam como as estrelas dos céus e como as areias do mar. Eu diria que as areias do mar fala do povo judeu, que é o descendente físico, né? Geneticamente falando, mas nos céus são os descendentes espirituais, porque a palavra de Deus diz que ele seria bendito entre as nações. E nações ali, no grego, é etnias, né? Sim. Então, em todas as etnias existem descendentes do pai da fé, do pai daquele que começou a crer, né? Tanto o judaísmo quanto o cristianismo vem dessa raiz de fé de Abraão. E a Bíblia diz que, Romanos diz que Abraão foi justificado pela fé, porque ele deixou a sua terra, a sua parentela, e pela fé ele foi para uma terra que Deus haveria de mostrar, mas não tinha dito onde seria. Então, nós somos o povo de Deus, os cristãos, mesmo os gentios, nós precisamos defender Israel. Não só porque Israel é o povo de Deus, mas porque é uma nação democrática, porque é uma nação que permite que todos vivam. Exato. Sabe, que é uma nação que tem democracia, que todo mundo pode viver lá. Israel até hoje, quando as pessoas de Gaza são feridas, ele trata nos hospitais. Ele falou uma coisa aqui que eu não sabia, 26 mil pessoas tinham direito de sair de Gaza para vir trabalhar em Israel. Lá na Cisjordânia, 200 mil, ou seja, como é que nós não vamos defender isso, gente? Então, não esperem isso das universidades, não esperem isso da mídia, mas você que é cristão, você precisa não só orar pela paz de Israel, como diz a palavra, como você precisa levantar a sua voz, para que muitos se conscientizem do que Israel está enfrentando. Então, Rodrigo, obrigado pela sua vinda, maravilhoso. Nós vamos fazer outras coisas. Sim. Por lives, né? Sim. Quando você voltar para Israel, que eu quero saber o que está acontecendo. Foi maravilhoso.
e realmente que Deus abra muitas portas para você aqui no Brasil, para você poder realmente falar daquilo que tem que falar. Você vai estar amanhã no Pânico, né? Vou estar amanhã no programa do Pânico, se tudo der certo, amanhã, na sexta-feira, dia 19, vou estar lá. É isso, diga o dia, porque ninguém... porque né, vai ficar gravado. muito obrigado a você que está aqui com a gente assistindo. Compartilhe o vídeo, comente e curta, né? Esses 3 Cs aí, ó. Compartilhe, comente e curta, porque dessa maneira o algoritmo vai entender que o vídeo é relevante e muito mais gente vai assistir. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Deus abençoe, Rodrigo. Amém, pastor. Obrigado, gente. Obrigado.